25. Desde já eu quero agradecer a Deus pela rica oportunidade. Agradeço também a vida da minha pastora, pois ela me confiou em estar trazendo a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 25, versículo 30. Amém? Vou estar lendo. E disse Esaú a Jacó: deixai-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. O 34. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas. Este comeu e bebeu, e se levantou-se, e foi-se. E assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Amém? Sente dando glória ao nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, a palavra do Senhor vai estar falando. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai estar falando sobre Esaú e Jacó. A palavra de Deus vai dizer que Abraão ele vai ter um filho chamado Isaac. Isaac ele vai crescer. Isaac ele vai atrás de uma mulher. Então Isaac vai casar com Rebeca. Só que Rebeca, na Bíblia vai dizer que Rebeca era estéril. Então Isaac
como é que fala? Ele despreza a primogenitura dele. Esaú despreza. E o que é que acontece nos dias de hoje, igreja? Quantos de nós, quantos dentro das igrejas por aí, desprezando o evangelho do Senhor? Quantos dentro da igreja, desprezando o nome escrito no livro da vida? Quantos por aí, igreja, que estão dentro das igrejas, mas estão desprezando o nome, a coroa da vida? Glória a Deus, aleluia. E muitos estão por aí desprezando, largando por aí, porque repareceu. A pastora aqui no domingo pregou sobre a questão do jejum. Quando nós saímos do jejum, quando muitos de nós saímos desaprovidos por aí, parecendo que nunca viu comida na vida, repareceu. Esaú, ele tinha primogenitura. Esaú tinha tudo para ser o primeiro a herdar as bênçãos de Isaac. Só o que é que vai acontecer? Ele vai chegar na casa. O que é que ele devia ter feito? Não, eu vou tomar um banho, eu vou descansar e eu vou comer. Só que ele, o olho foi maior, né? A boca dele foi maior. E o que é que ele fez? Não, isso não me interessa. Essa primogenitura eu não é por fome, eu vou é comer. Eu quero lá esse negócio de primogenitura. E ele perde aquela primogenitura. E estão muitos assim dentro da casa do Senhor, desprezando o evangelho, desprezando aquilo que Jesus nos deu. Jesus nos deu, igreja, vida e vida eterna com ele. Jesus nos deu um nome escrito no livro da vida. Jesus nos prometeu a coroa eterna. Só que tem pessoas priorizando tantas coisas lá no mundo, priorizando aquilo que o diabo está oferecendo, priorizando tudo aquilo que o diabo oferece de bandeja. E tem muitos caindo. O diabo oferece tantas coisas. O diabo oferece casa, o diabo oferece carro, o diabo oferece tantas e tantas coisas. E tem pessoas que caem de bandeja. Tem pessoas que estão caindo desprezando a vida eterna, desprezando o nome no livro da vida, desprezando tudo por bagatela, por aquilo que o diabo está oferecendo por aí. E tem muitos dentro da igreja assim frios, mortos espiritualmente. Por quê? Porque se esquece do evangelho, porque se esquece do Senhor, porque se esquece de priorizar aquilo que Jesus nos mandou priorizar, que é o evangelho dele. Aí tem muitos que vêm para esse mundo, vêm para dentro da igreja, o Senhor cuida, o Senhor lapida, o Senhor dá o nome. E essas pessoas, o que é que elas vão fazer? Elas vão achar que o evangelho não é nada. Esse negócio de ir na igreja todo dia, esse negócio de estar lá cultuando, estar dando glória, isso nada, eu estou cansado. Eu preciso sair para caçar, eu preciso sair para ver outras coisas, eu preciso me divertir em outras coisas, eu preciso conhecer outras coisas. Não é assim que acontece no dia de hoje. Tem cristãos dentro da casa do Senhor que estão fatigados. Ah, eu não aguento mais só na igreja, só igreja. Eu preciso sair, eu preciso me distrair, eu preciso cuidar de outras coisas. Esse negócio de priorizar esse evangelho, isso é coisa para outro. Eu preciso me distrair, eu preciso conhecer novas coisas. E o que nós estamos vendo aí, igreja, são pessoas que estão saindo pelo mundo para conhecer o mundo afora e não estão mais voltando para a casa do Senhor. Não volta mais para o evangelho, não volta mais. Muitos deles voltam para o crime, outros descem à sepultura, outros nem lembram mais que Jesus existe. Por quê? Porque eles querem sair para caçar, querem sair para conhecer o mundo. Só que nós sabemos que o diabo, irmãos, o diabo é astuto. O diabo, ao mesmo tempo que você sai para caçar, é ao mesmo tempo que o diabo também vai começar a caçar você. É ao mesmo tempo que o diabo, ele vai querer começar a caçar aqueles que querem sair do evangelho.
conhecer o mundo lá fora. Aí vem para a casa do Senhor, pastora. Eu estou aqui, pastora, com tanta dor não sei aonde, com tanta dor no corpo. Por favor, pastora, ora por mim. Por favor, ciclano, ora por mim. Aí a gente pergunta, meu filho, o que foi que aconteceu para você estar desse jeito? Eu fui ali, né? Eu fui ali com a educação das coisas. Eu fui ali conhecer outras coisas que não eram o evangelho do Senhor. Então, irmãos, nós devemos estar percebidos, porque a gente não deve sair para este mundo aí afora, achando que o mundo tem coisas boas para oferecer, porque o mundo não tem nada a nos oferecer. O que o mundo tem é coisas diabólicas, é coisas malignas, que vão nos esquecer, vão nos fazer nos afastar do evangelho. Porque em Hebreus vai dizer que Jesus Cristo, o autor e consumador da fé, ele suportou as afrontas, Jesus suportou as calúnias, Jesus foi chamado de tudo que era nome, mas ele não se vendeu. Jesus Cristo não se corrompeu. Jesus Cristo, ele não ficou debatendo com aqueles que estavam lá, criticando, com aqueles que estavam xingando ele. Jesus Cristo, ele não se vendeu. Jesus Cristo suportou. Jesus Cristo foi àquela cruz para que eu e você também pudéssemos olhar para aquela cruz e dizer: o meu Jesus foi naquela cruz, eu preciso olhar para a cruz, eu preciso ver o que Jesus fez por mim, porque não foi o homem, não foi ciclano que foi na cruz, mas sim o Senhor Jesus. E nós a cada dia, igreja, precisamos a cada dia priorizar o evangelho. Nós priorizamos tanta coisa, nós priorizamos os nossos deleites, nós priorizamos a nossa casa, nós priorizamos o trabalho, nós priorizamos os filhos, nós priorizamos o marido, nós priorizamos tudo, mas quando fala do evangelho, para muitos ainda é briga, para muitos é discussão. Quando a gente fala, vamos olhar a Bíblia, é discussão. Vamos fazer isso na casa do Senhor, é briga. Vamos fazer isso, vamos orar, vamos nos consagrar, é motivo de discussão, é motivo de briga. Porque o Senhor Jesus, ele vai dizer que nós devemos priorizar, só que a gente não está priorizando. A gente prioriza a nossa vontade, a gente prioriza os nossos deleites, a gente não quer passar as madrugadas orando, a gente não quer passar os dias lendo a palavra, a gente não quer matar a nossa vontade, a gente não quer matar os nossos desejos, a gente não quer fazer muitas vezes a obra do Senhor, porque está chovendo, porque está sol demais. E Jesus Cristo, irmão, a palavra do Senhor vai dizer que ele suportou, ele foi até o fim, fazendo sol ou chuva. Jesus Cristo, ele foi e ele não se vendeu. E nós podemos ver isso também e lá em 1 Reis, capítulo 12, que vai dizer que havia um certo homem chamado Nabote. Nabote tinha uma pequena vinha. Nabote era um simples homem que só tinha aquela vinha. Só que vai acontecer, naquela cidade ali tinha um rei chamado Acabe, e nós sabemos que Acabe era muito corrupto. Acabe era um homem temido por causa de Jezabel, que era sua esposa. E não acredito que Nabote ele já conhecia. Nabote conhecia Acabe, conhecia Jezabel. Só que a palavra do Senhor vai dizer que um certo dia Nabote ele vai na Acabe, ele vai até Nabote e diz: olha, Nabote, essa vinha me interessou, você não quer me dar ou me vender? Você não quer dar ela para mim? Só que Nabote, ele vai dar uma simples palavra e vai dizer: Deus me livre de eu vender a minha vinha, livre-me o Senhor de que eu te dê a minha vinha, Nabote. Olha, Acabe, Nabote ele não se vendeu, irmão. Nabote sabia muito bem quem era Acabe, homem perverso, e conhecia a mulher de Acabe, uma mulher prostituta que se vendia, e era uma mulher também maligna. Só que Nabote ele não se vende. Nabote podia estar dizendo: olha, eu posso até ter um milhão, não aguento. Acabe pode vir com as afrontas dele, Acabe pode vir querendo me destruir, só que eu não vou desprezar aquilo que os meus pais me deram. Eu não vou desprezar aquilo que os meus pais me deram, que é esta vida. E tem pessoas dentro da igreja desprezando aquilo que Jesus deu, desprezando a oportunidade de herdar o reino, desprezando a oportunidade de conhecer Jesus. Por quê? Porque eu tenho que conhecer aventuras, eu tenho que sair por aí. Eu vou contar uma pequena coisa que eu vi. Repare só, havia um homem lá nos Estados Unidos que ele estava estudando para medicina, já estava para ser médico, tinha mulher, tinha filhos e tudo. Só que aí um certo dia o diabo começou a dizer: você precisa sair um pouco, você está muito dentro de casa, só trabalha em casa, você precisa se distrair. Você lembra quando seu pai ia naqueles lugares, aquelas cavernas,
preciso me distrair, eu preciso sair um pouco, eu estou muito cansado, esse negócio está muito monótono, eu estou só aqui. Aí aquele homem, ele chama outro amigo e vai para esses lugares que é cheio de pedra, de caverna. Só que chegando em um certo lugar, ele vai para um lugar onde ela vai dizer, ele chega mais para lá está melhor, vai para o lado de lá. E aí o que vai acontecer? O diabo vai induzindo ele, vai induzindo para que ele fosse. Apareceu. Aí a palavra do Senhor vai dizer que estando ele vai sair para conhecer novas coisas, ele vai cada dia priorizando mais e mais. Só que chegou em um certo lugar. Só que chegando em um certo lugar, em um certo ponto, vai dizer que esse homem ele se perde e ele vai começar, glória a Deus, e ele vai começar a entrar dentro de cavernas, vai começar a entrar dentro de lugares aonde ele não era para ter entrado. E o que aconteceu com aquele homem? Ele entrou em um lugar e ele não conseguiu mais sair. Ele ficou naquele lugar dentro de um buraco, aonde ele não ia nem para frente e nem ia para o lado nem para o outro. E aí ele começou a ligar para as pessoas, começou a ver os peritos de não sei da onde, peritos naquele lugar, só que ninguém pode dar jeito. E o que aconteceu? Aquele homem, glória a Deus, aquele homem que estava ali naquele lugar que o diabo tinha induzido, vai para lá, vai, você precisa se distrair. Aquele homem, em vez de priorizar a família dele lá no caso, ele vai priorizar outras coisas. E o que aconteceu? Ele entrou dentro de um lugar, o diabo disse aqui é melhor. E ele entrou, irmãos. E aquele homem, ele morreu naquele lugar, dentro de um buraco, sem poder sair e sem poder fazer nada. Ele foi perdendo a respiração, perdendo e morreu. E o que eu quero dizer para hoje, o que eu quero dizer para a igreja é que o diabo é assim, irmão. O diabo vai dizer para você, esse negócio de ir na igreja, esse negócio de você cultuar, esse negócio de você estar todo dia em igreja, isso é besteira, meu filho. Todo dia você tem que estar na igreja, todo dia você tem que cultuar. Esse negócio de evangelho, isso é coisa besteira. É o diabo dizendo para você, ei, vem para cá, ei, sai daí dessa igreja, vem para cá conhecer novas coisas. Então toma cuidado você, que está saindo para conhecer, que está saindo para conhecer outros lugares, está saindo para caçar onde Deus não mandou. Cuidado para você não ficar preso lá e você morrer lá naquele lugar. Então toma cuidado, você que prioriza as suas coisas, você que prioriza tudo e não prioriza Deus, toma cuidado para qualquer dia desse você não ir para aquele lugar e Deus acabar matando você lá. Porque Deus, irmão, Ele é misericordioso, mas também é o justo juiz. Deus, Ele tem misericórdia, é amor sim, mas Ele é o justo juiz. Deus, Ele vai julgar na reta justiça. E Deus, Ele sabe quem é que não é que prioriza, quem é que não é que faz a obra, quem faz por amor e quem faz por obrigação. Então, a cada dia nós devemos, igreja, prestar atenção no que o diabo está dizendo. O diabo vai dizer, você é muito novo, você é muito nova, você precisa se distrair, você precisa conhecer novas coisas. Só que você tem que virar para o diabo e dizer, diabo, eu não saio de onde o Senhor me tirou, eu não saio de onde Deus me colocou, eu não vendo, eu não troco e nem dou. E Acabe, irmãos, ele não vai gostar daquela notícia. Acabe vai para casa desgostoso, vai deitar, não come nem bebe. Aí vem lá a mulher dele, meu marido, por que você está assim? Por que você está triste? E ele vai contar que Acabe não queria dar. E aí Jezabel, a mulher diabólica, arma um plano para destruir Nabote. E aquele plano daquela mulher, o povo ela vai escrever carta dizendo que Nabote tinha blasfemado contra Deus. E aquele Nabote, ele vai morrer, irmãos. Só que Deus, irmão, ele não se agradou naquele negócio. Deus, ele não tinha se agradado, sabe por quê? Porque Nabote priorizava. Deus, ele tinha dito, os meus pais me deram e eu não venho
Se tocar na minha mulher, eu mato. Se tocar no meu marido, tem gente, oh meu Deus, é tão besteira. Se olhar pro marido dela, pro marido, se olhar, já sabe, viu? Eu vou chegar e vou dar um pau na cara. Tem gente que briga com mulher, com filho. Aí, ei, quando foi que você tomou a frente para brigar pelo Evangelho do Senhor? Quando foi que você brigou pelo Evangelho de Cristo para fazer com que o nome dele não seja escandalizado? Quando foi que você brigou para o Evangelho de Deus não virar escândalo por aí? Ai, nunca, mas eu brigo pelo meu marido, né? Eu brigo pelo meu filho, eu brigo por aquilo, por aquilo. Foi por isso que quando eu fui evangelizar, o enviado do diabo chegou lá, falando que ele quis aí, né? Eu me enganei, meu sangue ferveu, e aí eu fiquei lá brigando, só que aí eu não tive
você. Segura. Não adianta. Você que quer dizer, pastora, eu não vou pregar hoje não, viu? Pastora, é eu que vou pregar? Todo mês, pastora, sou eu. Todo mês, pastora, eu estou cansada. É muita coisa na minha cabeça, pastora. É muita coisa. Ai, Deus, não gosta de nossa grada. Quando a gente começa a colocar peso para a obra, quando a gente começa a colocar um peso para não fazer a vontade dele, aí Deus diz, olha, fica sentado, eu coloco outro, eu boto outro, eu uso outro, eu preparo outro. Então, irmãos, que a cada dia vamos priorizar a vontade do Senhor, temos dar valor à obra do Senhor, porque a Bíblia em Atos vai dizer que Dorcas era uma mulher que priorizava a obra do Senhor. Dorcas, ela tinha amor pela obra do Senhor. Dorcas evangelizava, Dorcas ajudava os viúvos pobres, Dorcas ajudava. E Dorcas, irmãos, não era aquele tipo de pessoa que fazia o evangelho para toda a sociedade ver. Não era aquela pessoa que ajudava a igreja com um copinho e está anunciando para o mundo todo que ajudou com o copo, anuncia para o mundo todo que ajudou. Ei, você está vindo aqui? Fui eu que dei. Você está vindo aqui? Fui eu que ajudei. Está vindo aqui? Fui eu que fiz isso. Dorcas não era assim. Dorcas, ela ajudava, ela fazia com amor, com o coração. E chega um dia que Dorcas, ela morre, igreja. E olha o que aconteceu. Avisa para Pedro. Ei, Pedro, Dorcas morreu. E Pedro vai dizer, não, essa daí trabalhava na obra. Essa daí ajudava na obra do Senhor Jesus. E Pedro, irmão, Pedro ele só ajoelha e ora. E Dorcas, ela ressuscita. Por quê? Porque Deus viu o amor de Dorcas pela obra. Deus viu. Então o que eu trago para a igreja é, quando você prioriza, o teu filho pode estar na maca. O teu filho pode estar lá para morrer. O médico está dizendo, ei, eu vou ter que desligar os aparelhos. Eu vou ter que acabar com isso porque não tem mais jeito não, mãe. Não tem mais jeito não, pai. Acabou. Só que Deus, ele vê quando você prioriza a vontade dele, quando você faz a vontade dele. Deus está dizendo, ei, deixa de ligar porque quem dá vida sou eu, quem faz sou eu, quem ressuscita sou eu, quem pode fazer sou eu. Então não se preocupa se você prioriza e tem alguma coisa errada acontecendo na sua vida, somente ajoelha, ora o Senhor, entrega na mão dele, porque eu creio que o nosso Deus ele pode fazer. Agora, se você não tem respaldo, não faz nada, aí já é motivo de você se preocupar, já é o motivo de você se priorizar o evangelho e deixar a sua vontade de lado. Por quê? Porque tem pessoas aí, irmãos, que ela tem filhos no mundo do crime, no mundo do tráfico, no mundo da prostituição, e ao invés de ela priorizar a vontade de Deus, elas vão priorizar os outra vontade. Eles priorizam outras coisas, prioriza tudo, mas não prioriza para que Deus venha guardar, para que Deus venha livrar. Agora, quando a pessoa prioriza, o filho pode dar onde for, a filha pode dar onde for, o neto, seja lá quem for, pode dar onde for. Deus ele livra, Deus ele guarda, e na hora certa Deus ele salva. Então que cada dia, temos a cada dia priorizar a vontade do Senhor, servir ao Senhor com alegria, servir ao Senhor com o nosso coração por inteiro, porque a Bíblia do Senhor em Lucas vai dizer que havia mulheres, Maria Madalena que foi tirada 7 demônios, Jesus libertou Maria Madalena, Susana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, também tinha outras mulheres que serviam Jesus com alegria. Aquelas mulheres vendiam fazenda, vendiam tudo, porque elas não se preocupavam com o que ia ficar na terra, elas se preocupavam em servir a Jesus, elas se preocupavam em fazer a obra de Jesus. Aí tem pessoas que Deus diz, ei meu filho, você tem que largar aquele adultério. Misericórdia, Jesus, eu tenho que largar. Ai, eu não posso não, Jesus. Aí Jesus está dizendo, você não vai priorizar a minha vontade, porque nesse adultério. Aí Deus está dizendo, ei meu filho, você tem que largar esse pecado, você tem que largar isso. Ai, eu não posso, Jesus, é muito mais forte do que eu, Jesus, eu não consigo. Aí Deus está dizendo para você, quer dizer que a sua vontade, o pecado, você prioriza. Agora a minha vontade, você não pode priorizar. Você já imaginou a gratidão de Maria Madalena quando os 7 demônios têm batido naquela mulher, vivia num tormento terrível? Mas ela soube ser grata, irmão. Ela teve gratidão ao Senhor. E tem pessoas aqui que é ingrata, porque Jesus ajuda, Jesus lapida, Jesus liberta, Jesus dá cura, Jesus dá livramento. E as pessoas priorizam as vontades, priorizam o diabo, priorizam o pecado e não priorizam a vontade dele, não priorizam a vontade do Senhor. Eu priorizo tudo, mas eu não priorizo a vontade de Deus. Eu priorizo a minha vontade, mas eu não posso
com os bens dela. Elas não estavam preocupadas se elas iam perder dinheiro. Elas não estavam preocupadas se elas iam ganhar. O que elas estavam preocupadas é ficar perto do Mestre, é ficar perto de Jesus. Elas estavam preocupadas com o nome escrito no livro da vida. Elas estavam preocupadas com as coisas do céu e não da terra. E tem pessoas se preocupando com coisas terrenas, preocupadas com o que vai comer, preocupadas com o que vai vestir, preocupadas com isso, preocupadas com aquilo, e não se preocupa com Jesus. Ai, eu não me preocupo, depois eu penso, depois eu faço, depois disso, depois eu leio a palavra, quando eu tiver tempo eu oro, quando eu tiver tempo eu me consagro, quando eu tiver tempo isso e aquilo. E Esaú, ele perdeu a primogenitura dele. Ele perdeu e depois ele quis brigar. Brigar pelo quê? Se foi ele mesmo que deu, pela gula dele, porque ele não soube esperar, não soube ter paciência, não soube esperar no tempo do Senhor. Tem pessoas que não sabem esperar em Deus. Aí se atravessa na frente, mete a cara e quando vê tudo errado, aí depois bota a mão na cabeça e se preocupa. E ainda quer culpar o evangelho. Ai, foi por causa da igreja. Ai, foi por causa daquilo. Não, meu filho. Não, minha filha. A culpa foi sua. Porque quis atravessar na frente de Deus. Quis atravessar na frente do Senhor. Descansa nele. Confia no Senhor. Porque quando você descansa nele, entrega nele, não se preocupa porque o Senhor vai prover. Deus, ele vai agir. Esaú não soube esperar. Esaú não soube ter paciência. Ele disse, não, para que me serve essa primogenitura? Para que me serve isso? Eu estou com fome, eu vou comer. Sai da frente. E ele caiu de boca. Aí Jacó, que não é besta, Jacó disse, ei, agora eu sou primogênito. É eu que vou herdar as bênçãos do Senhor. É eu que vou herdar as bênçãos do meu pai, viu, Esaú? E acabou para você. Então, irmãos, o diabo está dizendo assim. O diabo está oferecendo bandeja, oferecendo muitas coisas. Aí tem crente que gosta de vai e faz, e faz, e faz. Aí naquele grande dia, quando Jesus ia arrebatar a igreja, vai querer brigar. Brigar pelo quê? Ah, Jesus, por que o Senhor não me levou? Eu estava te servindo, eu ia na igreja, eu ia fazer isso. Aí Jesus dizer, como é o caso, você se vendeu e você quer ainda bater comigo? Você ainda quer brigar comigo?